Fala pessoal, tudo certo? Você que é operador de retroescavadeira, você já parou para pensar o que pode acontecer caso você esteja se deslocando com a máquina, assim, principalmente numa descida, né, de uma obra para outra, de uma fazenda para outra, e de repente o motor parar? O que será que acontece, hein? Será que eu perco o controle da máquina? O que será que acontece? Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que, dependendo do tipo de freio de estacionamento que a máquina tem, pode acontecer ou uma coisa ou outra, tá? Então assista esse vídeo, pessoal, assista esse vídeo que vai ter muita informação interessante para vocês aí, tá? Eu vou mostrar aqui o freio mecânico da Caterpillar, eu vou mostrar o freio eletrohidráulico da Case, então assista até o final que vai ser muito legal, tá bom? Curte aí, velho, compartilha com o pessoal também, porque isso aqui é segurança, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer esse vídeo aí? Vai ser bem legal. Então, pessoal, nesses vídeos que eu tenho postado aqui no YouTube sobre retroescavadeira, tá gerando um engajamento muito legal, uns comentários, curtidas, compartilhamentos, tá muito legal esse diálogo com vocês aí. E é sempre muito bom, né, trocar conhecimento, trocar informações, isso é muito legal, agrega bastante sempre. Só que eu tenho percebido que algumas pessoas, não muitas, né, mas algumas pessoas estão com muito pouco conhecimento sobre as máquinas que eles estão trabalhando. Tá? E isso se torna, inclusive, perigoso, né? O operador ele precisa saber tudo sobre a máquina que ele trabalha, tá? Porque operação normal, até, por assim dizer, qualquer um faz. Agora, quando acontece uma anormalidade, o operador precisa estar preparado para tomar a atitude correta, né? Para não se tornar algo mais grave. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo de uma retroescavadeira parecida com essa aqui, uma Caterpillar, uma máquina aparentemente bem nova. Ela desceu desgovernada uma descida, né, de uma cidade, uma avenida, passou em cima de meio mundo de carro, derrubou poste, fez um monte de coisa. Tá, e assim, a retroescavadeira foi a máquina que eu mais trabalhei quando eu operava máquinas. Trabalhei com escavadeira, com monivelador, trator de esteira, várias máquinas, mas a que eu mais trabalhei foi a retroescavadeira. E trabalhei com Caterpillar, Case, com as outras também, menos, mas a que eu mais trabalhei foi com Caterpillar e Case. Então a Caterpillar eu conheço muito bem a máquina. E quando eu assisti aquele vídeo, me preocupou bastante, porque das duas uma, né, veio na minha mente assim, das duas uma, ou aquela máquina não tinha nada de manutenção, zero de manutenção, ou então o nosso colega não conhecia a máquina direito, né, se assustou, sei lá o que aconteceu, e a máquina desceu desgovernada. Eu não sei se aconteceu algo mais grave, eu vi que bateu alguns carros lá. Não sei se machucou alguém, tomara que não. Mas aí, pessoal, me encorajou para fazer este vídeo aqui, para mostrar para vocês as características dos freios, principalmente do sistema de freio das máquinas, tá? Freio de estacionamento. Existe basicamente dois tipos diferentes de freio de estacionamento, tá? Em retroescavadeira. Existe o mecânico, né, que é esse aqui, ó, através dessa alavanca a gente aciona ele. E existe o eletrohidráulico, que é acionado por um botão, geralmente um botãozinho vermelho aqui no painel. As retroescavadeiras Caterpillar utilizam o mecânico, sempre, aqui no Brasil. Lá fora tem alguns que já tem eletrohidráulico, mas aqui no Brasil, ainda bem, elas usam o freio mecânico. Por que eu disse ainda bem? Porque o freio mecânico, ele dá ao operador um maior controle, né? Um poder de decisão. O operador decide quando e como ele quer parar. Se a máquina apresentar algum problema, alguma anormalidade, né? E já o eletrohidráulico, não, geralmente ele atua automaticamente. Então, dependendo da situação é bom, mas dependendo da situação pode ser um pouco complicado. Então eu vou falar desses dois tipos aqui nesse vídeo. Vou falar do mecânico primeiro e o eletrohidráulico lá no final do vídeo, tá? Então, por favor, mantenha aí, assista até o final, cara, porque vai valer a pena. Não vai ficar um vídeo muito curto, mas assista até o final que vai valer muito a pena e vocês vão aprender muito sobre isso aqui, tá? Para que quando acontecer alguma anormalidade com a máquina de vocês, principalmente se o motor parar, né, em deslocamento, vocês saberem o que fazer, tá? Conhecendo a máquina que vocês operam aí, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, o que acontece? Tem gente que fala que o freio de estacionamento mecânico, ele é muito bom quando a máquina é nova e depois que a máquina começa a ficar mais usada, ele perde eficiência. Na verdade é aquele negócio, né? Quando a máquina vem nova, vem tudo novo, né? Pino novo, pneu novo, bucha nova, tudo certinho. Conforme você vai utilizando a máquina, as coisas vão desgastando, é normal.
Então o pneu desgasta, o embuchamento desgasta e o freio também desgasta. O que você tem que fazer quando acontece isso? Fazer a manutenção, né? Fazer a troca, fazer a substituição. Os pneus, quando os pneus começam a desgastar muito, a máquina começa a perder muita tração, né? Muita eficiência na tração. E se você não trocar os pneus, daqui a pouco eles vão começar a furar. Aí você não vai mais conseguir trabalhar com a máquina. Com o freio é a mesma coisa. Quando o freio começa a ficar ineficiente, né? Começa a não ficar mais operacional, você tem que fazer a substituição das pastilhas, do disco, tá? E ele volta a ser aquilo que era quando a máquina estava nova, tá? E como que eu sei quando que eu tenho que trocar as pastilhas e o disco de freio da retroescavadeira Caterpillar? O manual do operador, todo operador tem que ler o manual, tá, gente, para operar uma máquina. Então o manual do operador, ele descreve lá direitinho como fazer os testes, né, para que o operador saiba se aquele freio vai atender a necessidade em caso de emergência ou não, tá? Então, basicamente, o que é? O teste você vai fazer a máquina, tentar deslocar a máquina com o freio acionado. A máquina não pode se deslocar. Para isso tem algumas particularidades, tá? Então, o que você vai fazer, basicamente? Eu vou abreviar aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas está tudo no manual do operador lá, da retroescavadeira. Você vai ligar o motor da máquina, o freio de estacionamento já vai estar acionado, né? Você vai levantar a caçamba um pouquinho do chão, vai engatar uma determinada marcha na máquina, tá? E aí vai engatar a transmissão aqui para frente, ó. A máquina ela não pode se deslocar. E aí você vai acelerar até a marcha lenta alta, que eles chamam, que é a máxima rotação do motor, né? Vai dar uma acelerada e vai soltar. Não precisa ficar acelerando muito tempo, tá? Então basicamente é isso aí. E qual é a marcha que você vai selecionar aqui na caixa de transmissão? Aí vai depender de qual tipo de transmissão é a sua retroescavadeira. A Caterpillar, ela tem aqui no mercado dela brasileiro 3 tipos de transmissão diferentes, tá? Ela tem a Power Shuttle, que é essa aqui, tá? Ela tem o avanço e o retrocesso aqui eletrohidráulico e tem a seleção das marchas feito de forma mecânica aqui por essa alavanca, ó. Então é a Power Shuttle, tá? Então nesse sistema aqui você vai engatar a terceira marcha. Engatou a terceira marcha, você vai fazer o teste do freio com a terceira marcha, tá? Aí existe também a Power Shift. A Power Shift, ela não tem a alavanca de marcha, tá? A seleção das marchas é feita por essa manete aqui, ó. O operador ele gira a manete, seleciona a marcha que ele quer, né? E a máquina vai ficar permanentemente naquela marcha, até que o operador troque aqui. Então, Power Shift, você vai usar também a terceira marcha, tá? E agora, se a sua transmissão for a Auto Shift, que é a transmissão automática, é aquela que não tem alavanca, a seleção é feita aqui também pelo punho da chave da transmissão, porém, o operador vai selecionar qual a maior marcha que ele quer que a máquina engate e a máquina vai fazer a seleção sozinha. Então, por exemplo, se o cara coloca a terceira marcha aqui, a máquina vai arrancar em primeira, vai passar para a segunda e vai passar para a terceira se o terreno permitir, né? E se voltar a pesar, ela vai reduzir sozinha também. Então, no caso da Auto Shift, você vai selecionar a quarta marcha, tá? Quarta marcha para poder fazer o teste dos freios, tanto o freio de estacionamento quanto o freio de serviço. Vamos fazer junto então? Eu vou fazer o teste com vocês aqui. Eu vou ligar a máquina. Eu estou aqui num local que não tem perigo nenhum, tá, gente? Não tem ninguém por perto, estou sozinho aqui. Peguei a máquina justamente só para fazer esse vídeo aqui, para mostrar para vocês essas características. Inclusive não estou usando nem EPI, tá, gente? Porque se eu colocar aqui uma concha aqui, eu não vou conseguir nem ouvir o que eu estou falando, né? Então, relevem isso aí, eu não estou operando, não estou trabalhando, estou apenas fazendo um conteúdo aqui gratuito para vocês aí, para passar uma informação, tá? Então vamos lá, vamos ligar a máquina. Fez a leitura dos instrumentos, está pronto para dar partida, vamos lá. Inclusive vai ligar o ar-condicionado agora também, porque está meio quentinho aqui, né? Beleza, então vamos lá. Com o motor acionado, freio de estacionamento acionado, eu vou subir a caçamba dianteira aqui uns 30 centímetros do chão, tá? 20, 30 centímetros do chão aí, para permitir que a máquina se desloque, caso o freio não esteja em condições, né? Vou engatar aqui a terceira marcha, que no caso já está, mas se não tiver, eu vou engatar a terceira marcha nessa transmissão aqui, Power Shuttle. Vou engatar aqui para frente, ó, para a máquina se deslocar para frente. O que vai acontecer? Vai tocar o alarme, né? Vai sinalizando que o freio de estacionamento está acionado. Só que aí a máquina não pode andar. Vamos ver se isso acontece? Vamos lá, ó. Tocou o alarme, tá? E a máquina não está indo para frente, não está se deslocando. Agora eu vou dar uma acelerada aqui, na máxima rotação, e vou soltar. Vamos ver?
Ó, a máquina não andou. Significa que o freio de estacionamento está ok, está operacional, tá? A gente faz isso para frente e para trás. Vamos fazer para trás para ver, ó. Também não andou. Ó, também não está andando. Então, significa que o nosso freio de estacionamento ele está em perfeitas condições, está operacional, tá? E agora vamos testar o freio de serviço, então. O freio de serviço é praticamente a mesma coisa, a diferença é que você não vai usar o freio de estacionamento, né? Soltou o freio de estacionamento, você vai usar o freio de serviço, que são os dois pedais aqui, ó. Ou você coloca a trava para travar os dois pedais, ou você pisa no meio aqui, ó. Pisa no meio do pedal, com a força necessária que você usaria para parar a máquina no caso do deslocamento normal, né? E aí a mesma coisa, a terceira marcha, vai engatar para frente e vai acelerar. Ó, não saiu do lugar. Para trás agora. Também não saiu do lugar. Significa que o meu freio de estacionamento e o meu freio de serviço estão operacionais. Se eu precisar, no caso de uma emergência, eles vão funcionar, tá? Então esse teste, o fabricante recomenda que seja feito, quando a máquina é 0 km, seja feito nas 10 primeiras horas, tá? No final da 10ª hora ali, o operador ele deve fazer esse teste para ver se a máquina está com o ajuste correto, né? E depois que a máquina já está sendo usada, a fabricante recomenda que seja feito esse teste a cada 50 horas, ou seja, uma vez por semana, né? Então assim, eu vou um pouquinho além ainda. Se você é o único operador da máquina, tudo bem você fazer o teste a cada 50 horas, uma vez por semana, tá ok. Agora, se você não é o único operador da máquina, de repente você troca turno, né? Alguém trabalha com ela de noite e você trabalha com ela de dia ou vice-versa. Então aí eu recomendo que você faça o teste toda vez que você for assumir a máquina. Por exemplo, o teu colega trabalhou com a máquina a noite toda, entregou para você de manhã. Você vai assumir a máquina de manhã e vai trabalhar até de noite. Então faça o teste. Tá? Porque você não sabe o quanto que ele forçou o freio, se ele usou corretamente ou não. De repente você pega uma máquina que estava funcionando ontem e hoje já não está mais. E aí você pode ter um problema lá na frente, né? Então você faz o teste. Se aconteceu o que aconteceu aqui, ó, a máquina ficou estática, ela não se moveu, significa que o freio está de acordo, tá? E aí o que acontece? Digamos que a máquina não passe no teste do freio de serviço aqui. Você apertou o pedal, acelerou, a máquina saiu andando. Aí o freio de serviço ele não tem regulagem. Se ele não está mais segurando a máquina, significa que os discos lá no diferencial já estão gastos demais, né? Então tem que fazer a substituição. O freio de estacionamento você consegue regular, tá? Esse punho aqui, ó, isso aqui é um parafuso. Você gira aqui, ó, no sentido horário, né? Da direita para a esquerda, você ajusta ele, você aperta o freio. Se você girar ao contrário, você vai soltar o freio. Então digamos que a máquina não tivesse passado no teste, tá? Então eu solto aqui, eu giro meia volta do lado da direita para a esquerda, meia volta, aplico de novo e faço o teste, tá? E vou fazendo assim até que a máquina, aconteça duas coisas: ou a máquina para, né, significando que o freio de estacionamento está operacional, ou então que esse parafuso aqui chegue no fim, né? Se ele chegar no fim e a máquina não estiver parando ainda, aí o nosso freio não está legal. Aí você só tem mais uma coisa para fazer, que é isso aqui, ó. Desliga a máquina, tira a chave, liga para o chefe, ó, a máquina não passou no teste do freio, tá? E aí você tem que fazer a substituição do disco, né, ou da pastilha. Geralmente é a pastilha. É um sistema que dura muito, tá? Eu trabalhei com uma máquina uma vez. Eu peguei ela, já tinha 1000 e poucas horas, e eu trabalhei mais 12.000 horas numa 416C, trabalhei mais 12.000, então, ou seja, a máquina estava com mais de 13, 14.000 horas ali, e o freio ainda era original, tá? Claro, não estava essas Brastemp toda, né, tava, se você acelerasse muito aqui, ele não segurava, mas ele ainda estava operacional, eu conseguia parar a máquina onde eu quisesse, inclusive em descida, né, ele ainda segurava a máquina tranquilamente, tá? Então, puxa, com 14.000 horas, né? Então, uma máquina dessa em 14.000 horas, ela produz muito dinheiro. Então, se você não quer gastar aí R$800 para comprar uma pastilha, então alguma coisa está errada na sua empresa, né? Freio é a única coisa que não pode faltar numa máquina, tá? A retroescavadeira, infelizmente, é meio normal, assim, a gente vê as máquinas trabalhando com vazamentozinho, com uma folguinha aqui, uma folguinha ali, né? Uma trinca na lança, alguma coisa.
e para não parar o serviço a gente vai tocando, vai repondo óleo ali, vai tocando até conseguir parar, né? Infelizmente isso é uma coisa meio normal. Agora freio não, gente, freio é muito importante, porque se o freio faltar não tem nada que segure. Porque eu não sei se vocês sabem, a retroescavadeira ela não tem uma ligação direta do motor para a transmissão, ou seja, para a caixa de marchas dela ali, tá? Entre o motor e a transmissão existe um componente chamado conversor de torque, tá? E o conversor de torque ele não é direto, né? Como eu falei, não é igual aqueles tratores antigos lá e caminhões antigos que você desligava o motor, engatava a primeira marcha e ficava parado ali, ninguém mexia. A retroescavadeira não. Se o motor estiver desligado, as rodas ficam livres, mesmo com a marcha engatada aqui. Eu posso engatar a primeira marcha aqui que as rodas vão ficar livres mesmo assim, porque ela não tem uma ligação direta, né? Esse conversor de torque, até um negócio legal para vocês dar uma olhada na internet, tem vários canais aí que falam sobre o assunto, nada mais é do que duas turbinas, né? Elas trabalham assim uma contra a outra. E elas estão dentro do invólucro de metal selado. Só tem um orifício por onde entra o óleo que a bomba da transmissão joga para dentro. Então quando você liga o motor, a bomba da transmissão começa a jogar óleo para dentro do conversor de torque. E aí esse óleo sob pressão, né, o lado do volante, ele gira em alta velocidade, aí devido à viscosidade do óleo, ele acaba girando o outro disco junto. A outra turbina. Então ele passa, daí ele transfere a força do motor para a caixa de transmissão aqui da máquina. Mas quando o motor está desligado, não tem pressão de óleo dentro desse invólucro, então aí não tem ligação nenhuma, a máquina se desloca. Então por isso que uma retroescavadeira é muito importante ter o freio operacional, tanto o de serviço quanto o de estacionamento, tá bom? E aí vem aquela pergunta, né? Tá, eu estou andando com a máquina e o motor parou. O motor pode parar por uma série de coisas. O principal é a falta de combustível, né? Às vezes o operador ele se empolga um pouco, trabalha um pouco mais do que deveria ali, um pouco mais de tempo e acaba consumindo o combustível da máquina, ele não percebe e aí está deslocando e a máquina para. Esse é o fator mais comum. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de máquina velha, assim, né? Devido à vibração, o fiozinho lá do solenoide da bomba injetora quebrou. Eu estava deslocando com a máquina, numa rua aqui da cidade, e de repente o motor deu umas pipocadinhas assim e parou, tá? O tanque estava cheio, eu tinha certeza que estava cheio. Daí desci lá, olhei, não tinha nenhum vazamento de combustível, nada. Pô, só pode ser parte elétrica, né? Comecei a percorrer os fios, achei o fiozinho do solenoide da bomba injetora, que abre e fecha a bomba, né? Quando você liga a chave aqui, ele abre a bomba. Aquele fiozinho quebrou e a bomba fechou. Aí eu fui lá, eu tinha um alicate e tal, fui lá, amarrei o fiozinho de novo e fui trabalhar. Então assim, eu estava em quarta marcha, mas não estava a todo RPM, eu devia estar em uns 20 km por hora, mais ou menos 30 no máximo. Tá? Então, pelo fato da máquina ser de freio mecânico, eu consegui tirar ela, aproveitei a inércia da máquina, né? Tirei ela para o acostamento e parei o acostamento ali. Não prejudiquei o trânsito, não coloquei ninguém em risco e tal, consegui tirar a máquina do meio da estrada, consertei e fui de novo. Então, esse tipo de máquina aqui que usa esse tipo de freio tem essa vantagem, tá? Você consegue, se for uma descida, você consegue aproveitar a inércia ali, a gravidade, para levar a máquina até um local menos perigoso, digamos assim, tá? E aqui tem o sistema eletro-hidráulico, não. O motor parou, ela trava na hora, onde estiver. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo aí como funciona, tá? Então eu vou simular com vocês aqui. Lembrando que eu sou um operador, né, gente? Qualificado, tenho experiência nessas máquinas aqui, então eu vou fazer o teste ali, não vou colocar ninguém em risco, nem as pessoas, nem a mim também, muito menos, né? Eu estou fazendo isso de forma didática, né? Para mostrar para vocês o que dá para fazer com uma máquina dessa, que não precisa se desesperar. Tem operador que quando acontece uma anormalidade com a máquina, a primeira coisa que ele quer fazer é pular da máquina. Não pode pular da máquina, tá, gente? Porque as máquinas que têm essa estrutura hops-fops aqui, ó, ela suporta o peso da máquina. Então o que você tem que fazer é isso aqui, ó, cinto de segurança, tá? Você vai se deslocar com a máquina, coloca o cinto de segurança e fica aqui dentro, cara, tá? Fica aqui dentro. E o que mais vai te preservar é o teu conhecimento. Se você tem conhecimento sobre a máquina, você vai saber agir, caso ocorra uma anormalidade. Agora, se você não tiver conhecimento sobre a máquina, cara, o ideal é que você nem entre na máquina, tá bom? Nem entre na máquina porque é muito perigoso, isso aqui pode se tornar muito perigoso. Se for um local
assim, sem nada por perto, plano e tudo mais, ok. Agora, se você vai andar com a máquina numa estrada, numa cidade, numa avenida cheia de carros, cara, você tem que ter um conhecimento adicional sobre essa máquina, porque se acontecer uma anormalidade, você tem que saber como agir, tá bom? Então eu vou dar aquela subidinha daquele morro lá, ó. Eu vou simular uma perda de motor com vocês ali, para vocês verem o que dá para fazer com a máquina, o que ainda fica disponível, o que não fica, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, vai ser bem legal, vamos lá. Então aqui, pessoal, eu estou numa estradinha aqui de uma pedreira, tá? Não estou colocando ninguém em risco, não estou correndo risco também, estou de cinto de segurança, tá tudo tranquilo, tá? Eu sou qualificado para fazer esse tipo de operação aqui. Eu vou simular com vocês uma perda de motor aqui numa descida, tá? Digamos que eu esteja andando com a máquina aqui, ó. Estou indo de uma localidade para outra, de uma fazenda para outra, de uma obra para outra. Estou numa descidinha aqui, tá? Eu vou fazer devagar, é lógico, mas eu poderia estar a 40 por hora, que é a velocidade máxima da máquina, né? O motor nunca avisa quando ele vai parar. Então digamos que eu esteja aqui andando a uma velocidade considerável e de repente, ó, estou andando com a máquina aqui, o motor apaga. O motor parou. O que vai acontecer com a máquina? Vocês já começaram a perceber, né? O freio de serviço da Retro Caterpillar, mesmo com o motor desligado, ele continua disponível, tá, gente? Ó, eu solto, a máquina anda. Eu freio, a máquina para. Esse freio aqui, ele é assistido hidraulicamente, ou seja, ele é um freio hidráulico, porém ele tem a bomba hidráulica principal da máquina, ela auxilia o operador na frenagem, para facilitar o dia a dia do operador, né? O pedal do freio ficar mais leve. Então, com o motor da máquina ligado, a bomba hidráulica bombeando óleo, o freio fica um pouquinho mais leve, mais efetivo, inclusive. Agora, com o motor desligado, ele fica um pouco mais pesado o pedal, mas eu consigo frear a máquina a qualquer momento, tá? A qualquer momento, é só não se desesperar. E além do freio de serviço da máquina, eu ainda tenho aqui, ó, freio de estacionamento. Ele fica disponível para mim no momento que eu quiser parar, não quando a máquina quiser, no momento que eu quiser. Porque se estiver vindo alguém atrás, por exemplo, um motoqueiro, uma carreta carregada de madeira, qualquer coisa, e a máquina parar de repente, o cara que vai atrás vai passar por cima, entendeu? Não vai dar tempo de frear. E aqui, ó, eu consigo soltar, eu consigo parar a máquina, eu consigo reduzir a velocidade dela. Tá? E uma coisa mais interessante ainda, ó, aqui embaixo desse eixo do volante existe um componente chamado de Orbitrol. Tá? Quando o motor da máquina está funcionando corretamente, está funcionando normalmente ali, ele nada mais é do que um divisor de fluxo. Né? Se eu girar o volante para a esquerda, a roda vai girar para a esquerda. Se eu girar o volante para a direita, ele vai vai girar a roda para a direita. Tá? Agora, quando o motor não está funcionando, que nem é o caso agora, esse Orbitrol ele serve como uma bomba hidráulica também, de baixa vazão, mas ele ainda é efetivo. E eu consigo fazer o quê? Eu consigo dirigir a máquina, tá? Mesmo com o motor desligado. Quer ver só? Solta a máquina aqui, ó. Eu consigo dirigir a máquina, ó. Entendeu? Ó. Consigo frear a hora que eu quiser, tá? Consigo dirigir. Inclusive aqui, ó, tenho 3 vias, ó. Eu posso escolher vir para cá, eu posso escolher ir reto, eu posso escolher ir para a esquerda, entendeu? Então eu consigo escolher para onde que eu quero colocar a máquina para que ela fique num lugar mais seguro, né? Que não atrapalhe o trânsito, que não vai bater em ninguém, que não vai atrapalhar ninguém. Ó. E a hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser andar, eu ando. Entendeu? A retroescavadeira Caterpillar permite que o operador decida o que ele quer fazer. Então olha o nível de segurança que essa máquina traz para o operador, né? Eu quero parar aqui, ó, freio de estacionamento, tá? Eu quero sair daqui, não quero mais ficar aqui. Eu solto, consigo dirigir a máquina para lá e para cá, ó. Consigo parar, ainda com o freio de serviço, é um pouco mais pesado, mas eu consigo. E eu consigo dirigir a máquina para onde eu quiser, ó. Entendeu? Então, olha o nível de segurança que essa máquina traz para o operador. Então, isso aqui que eu gostaria que vocês entendessem. Eu vou tirar a máquina no meio da estrada agora e a gente vai continuar o assunto lá embaixo, tá? Então, vocês viram, pessoal, que com um pouco de conhecimento e um pouco de calma, você consegue transformar um possível acidente em uma situação totalmente controlada, né? Basta ter o conhecimento sobre a máquina, saber como que ela vai se comportar, tá? Isso aqui, muitas das coisas que eu falei aqui estão no manual de operação, tá? E outras eu fui aprendendo com o passar dos anos aí, operando uma máquina dessa, né? Mas vocês percebam que o negócio é não se desesperar,
né? Primeira coisa, não vou pular da máquina. Não, cara, não faz isso. A máquina te dá recurso, né? Ela te faz ela tem um monte de artifícios aqui para você utilizar, um monte de equipamentos para sua segurança, tá? E a dos demais principalmente, porque se você pula da máquina no primeiro segundo que o motor apaga, você vai salvar a sua vida, legal. Só que você pode acabar com uma família lá na frente, entendeu? Então, assim, é só o conhecimento que mitiga isso, tá? Então, estudem as máquinas que vocês operam. Tem um manual, se não tiver, peça no revendedor. O revendedor sempre vai ter um manual aí para compartilhar com vocês, tá? Leiam o manual, peça explicação se vocês não entenderem para o revendedor ou para um colega que tem algum conhecimento, para vocês terem pleno domínio da máquina que vocês operam, tá? Então tá, eu vou subir a máquina agora, eu vou levantar ela e vou mostrar aqui embaixo como que é o sistema de freio dela, tá? Como que o freio de estacionamento ele é atuado lá embaixo. Vou mostrar rapidinho para vocês aí, para vocês terem uma ideia de como que é, tá bom? Vamos lá embaixo? Pessoal, eu levantei a máquina aqui, ó, no implemento, para a gente olhar por baixo como que é o sistema de freio de estacionamento dela, tá? Embora isso aqui não seja muito aprovado aí pelo setor de segurança das empresas, né? Mas é uma coisa segura, tá, gente? Eu fiz isso aqui a vida inteira, nunca tive problema, porque a disposição dos cilindros da Retro Caterpillar permite isso aqui, ela não desce sozinha, tá? Ela instala tudo, mas ela não desce, porque aqui o estabilizador, ele tem lá dentro uma válvula de safety valve, que chama, né? Para não permitir que o estabilizador suba, e a disposição do braço dianteiro aqui faz com que a máquina fique estabilizada e ela não desce, tá? Então eu vou entrar aqui embaixo para mostrar para vocês onde que é o sistema de freio de estacionamento dela. Aqui, ó, esse aqui é o disco que a gente estava falando, ó, o freio de estacionamento dela é esse aqui, ó. E as pastilhas ficam aqui dentro, tá? O freio de serviço fica aqui dentro, ó. Tem 5 discos do lado de cá, 5 discos do lado de lá. 5 estatores e 5 rotores, né? E aí o freio de estacionamento é isso aqui. Quando você puxa aquela manete lá, ele puxa essa alavanca para cima, ó. E aí aqui dentro tem duas arruelas aí com 3 furos excêntricos e 3 esferas dentro dela. Quando você puxa, isso aqui se afasta e faz pressionar a pastilha dentro do disco aí. Então é um sistema muito robusto, um sistema muito simples inclusive, tá? E uma durabilidade muito grande, e vocês viram que ele é extremamente eficiente, né? Então é isso aqui que freia a máquina quando você precisa. Não é quando a máquina quer, é quando o operador precisa, tá bom? Então pessoal, agora eu estou aqui numa Retro Case 580N, tá? Essa aqui já é o modelo que vem com o freio eletro-hidráulico, tá? Desde a série M, se eu não me engano, a Case introduziu aqui no Brasil esse sistema de freio de estacionamento automático, né? As antigas eram freio mecânico, aí foi passando o tempo, ela resolveu implementar esse sistema aqui nesta máquina. Então o que acontece? O sistema de freio da Retro Case é chamado de freio SAR, tá? Que é um acrônimo em inglês para Spring Applied Hydraulically Released. O que isso significa? Ele é aplicado por mola, ação de mola, né? E liberado hidraulicamente. Então, ou seja, para você liberar o freio de estacionamento da Retro Case, desse sistema, dessas máquinas que tem esse sistema, o motor precisa estar funcionando, entendeu? Ele tem que estar ligado, acionado, para você conseguir liberar o freio de estacionamento da máquina. Quando a máquina está desligada, este botão aqui, ele não tem ação nenhuma. Mesmo que a chave esteja ligada, por exemplo, né? Liguei o sistema elétrico da máquina agora, o botão não tem ação nenhuma, tá? Tanto faz a posição que ele estiver aqui, a máquina estará freada automaticamente. O que acontece? A ação correta do operador, quando ele vai parar a máquina, antes de desligar o motor da Retro, ele tem que aplicar o freio de estacionamento. Então esse botão aqui, essa máquina já está com marcas de uso, né? Então aqui no botão nem aparecem mais as marcas, mas ele tem aqui neste botão, tem embaixo tem um círculo simbolizando 0, desligado, off. E em cima ele tem a letra P, né? O que é o P? P de parking, estacionamento em inglês. Tem gente que acha que é P de parada e tal. Pode ser também, se traduzir para o português pode até ser, mas na verdade é P de parking. Então é freio de estacionamento, parking brake,
tá? Então o operador, antes de desligar a máquina, a ação correta dele é apertar aqui na parte de cima do botão para a máquina frear, né? Ficar automaticamente freado, ele desliga o motor, pronto, tá tudo certo. Agora, se ele não frear, se ele deixar no botão assim, vem com a máquina ligada, deixa o botão assim em 0 e desliga o motor, a máquina automaticamente vai frear. Isso é bom porque o operador ele nunca vai esquecer de frear a máquina, de aplicar o freio de estacionamento, né? Só que daí quando ele for ligar, se ele deixou o botão assim no 0, a hora que ele for ligar a máquina novamente, para destravar ela, após a partida do motor, ele tem que apertar na parte de cima e na parte de baixo de novo. Ele dá um reset no controle aqui do freio de estacionamento para liberar o freio da máquina, tá? Então, assim como o freio mecânico, que eu mostrei para vocês aí da Caterpillar, esse aqui também tem testes a ser feitos, tá? Estão tudo descritos aí no manual do operador. Você tem que fazer o teste do freio também. Só que como a máquina ela não se movimenta com isso aqui acionado, porque com o motor ligado e o freio de estacionamento acionado, a controladora da máquina ela desativa a chave da transmissão aqui, ó. Então mesmo com a máquina ligada, motor acionado, se você tiver com o parking brake aplicado e levar a manete aqui para frente, a máquina não se movimenta de jeito nenhum. Então ela só vai soar o alarme, né, para indicar que o freio está acionado, mas a máquina não se movimenta porque essa chave aqui fica desativada. Então, ao contrário da máquina que tem o freio mecânico, essa aqui, para você fazer o teste do freio de estacionamento, tem que ser em movimento. Então a diferença que tem, tá? Então como que faz o teste do freio de estacionamento dessa máquina aqui? Você aciona o motor, você coloca a máquina numa posição aí nivelada, no chão nivelado, não tenha perigo nenhum, né? E você engata a segunda marcha, aqui na alavanca de marchas, tá? Segunda marcha. E aí você vai acelerar a máquina, fazer ela se deslocar, né? Vai jogar para frente aqui, para ela se deslocar para frente, a gente só faz para frente nessa máquina aqui. E acelera. Quando ela estiver na velocidade normal da segunda marcha, você aplica o freio de estacionamento. A máquina tem que parar em até 2 metros, tá? Se ela se deslocar mais que 2 metros, significa que o freio não está atuando corretamente, tá? E aí, então, vamos fazer o teste do freio junto aqui, pra gente ver. Depois eu mostro pra vocês mais alguma característica bem interessante aqui dessa máquina. Deixa eu colocar aqui o meu cinto de segurança. É uma máquina usada já, né? Tá com marcas de uso, mas funcionando aí perfeitamente. Vamos lá então? Eu tô distante aqui, não tem ninguém próximo. Fiz a leitura do painel, posso dar partida na máquina, com o freio de estacionamento ligado, tá? Se você fizer isso, você não precisa dar o reset. Agora, se você esquecer de acionar isso aqui, você tem que dar o reset no botão depois. Vamos lá. Então tá, tudo ok com a máquina. Vamos então levantar o implemento no chão aqui. Pisa no freio de serviço, solta o freio de estacionamento. Agora a máquina já se desloca sozinha, ó. Entendeu? Fazer, ó, eu vou só simular, tá, gente? Eu não vou fazer ela em plena rotação como o manual manda, porque isso aqui é uma simulação. Eu não estou fazendo o teste do freio da máquina, só simular para vocês verem como que faz. Então eu vou nessa Pro aqui mesmo, não tem perigo, porque lá na frente tem um barranquinho. Por acaso, se o freio da máquina não funcionasse, eu conseguiria parar naquele barranco lá, não teria problema nenhum, nem para mim nem para ninguém, tá? Então eu vou simular com vocês. Eu vou engatar, vou fazer a máquina se deslocar para frente na segunda marcha. Quando ela estiver se deslocando, eu vou simplesmente apertar o freio, acionar o freio de estacionamento. A máquina tem que parar em até 2 metros, tá? Vamos ver o que acontece, ó. Segunda marcha, tá aqui. Segunda marcha, pra frente, tá se deslocando, freio automaticamente. Então é isso aqui que ela faz com o freio. O freio é imediato, ele não tem parcimônia, ele não tem um delay, entendeu? Ele freia automaticamente. Então, tanto no teste, como também se o motor apagar. E aí que tá o problema, tá? Então, vocês viram, né? Andei com a máquina, apertei, ela parou instantaneamente. Então, significa que o freio de estacionamento dela está bom. Tá muito bom o freio dessa máquina aqui, tá? E aí, é aquele negócio.
em condições normais, aquilo que eu já falei em outros vídeos, em condições normais, isso aqui é muito bom. Tá? Isso aqui é muito bom. O operador ele nunca vai esquecer de frear a máquina quando ele desligar o motor dela. Entendeu? Nunca vai esquecer, porque mesmo que deixar aqui, ó, a máquina está freada, ela não está se movimentando, tá? Só que aí vem um problema que eu considero, tá, gente? Eu não estou dizendo que seja um problema, eu estou dizendo que eu considero como uma coisa um pouco crítica desse sistema de freio aqui, é quando o motor da máquina apaga sozinho, entendeu? Devido a uma falha, você está em deslocamento com a máquina, e aí o motor apaga por qualquer razão, aquelas razões que eu já falei no vídeo da Kátia aí, falta de combustível, pane mecânica, pane elétrica, né? Você está em deslocamento com a máquina a 40 km por hora, ela vai fazer a mesma coisa que fez agora aqui, ó, parou de repente. Vamos ver? Vamos simular aqui, ó, eu vou ligar ela, aqui tem uma descidinha, eu vou deixar ela andar bem devagarzinho, porque eu não vou ficar dando pancada na máquina dos homens aqui que me emprestaram com tanto bom gosto aqui, bom grado, então eu não vou ficar dando pancada na máquina dos caras, tá? Então eu vou fazer bem devagar, mas eu vou deixar ela se deslocar um pouquinho à frente aqui, ó, e vou desligar o motor, não vou aplicar o freio. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá? Vamos de novo aqui, ó. Vamos acionar a máquina, tudo certo. Ó, eu liguei ela com o freio de estacionamento desativado, então, ó, ela não vai se deslocar, eu tenho que dar um reset, ó. Então aperta o freio de serviço, põe para frente, põe para trás, pronto, agora ela se desloca, ó. Entendeu? Então vamos fazer o teste, vamos desligar ela bem devagar para não dar pancada na máquina dos homens aqui. Aqui, ó, vou colocar ela para frente, devagarzinho, vamos desligar para ver o que acontece. Olha só, é isso que acontece, tá? Agora você imagina acontecer isso aqui a 40 km por hora em cima do asfalto, meu amigo. Isso me preocupa bastante, tá? Isso me preocupa bastante, porque é um sistema que vocês viram que ele funciona de forma automática, mas independente da ação do operador. É diferente da outra máquina que eu acabei de mostrar aqui no começo do vídeo, que o operador, se o motor parar, o operador tem a opção ainda de dirigir a máquina para onde ele quiser, para tirar para o acostamento, para tirar na frente dos outros carros que estão vindo atrás, porque é muito comum quando a máquina está se deslocando na rua, por mais rápido que ela pareça estar, 40 km por hora, é muito lento ainda para os carros, né? Então é normal você ver uma fila de carro se deslocando atrás de uma retroescavadeira quando ela está trabalhando, está andando aí numa avenida de uma cidade, uma coisa, porque tem muita máquina dessa que trabalha, por exemplo, em saneamento, né? Empresa de água e esgoto, então é comum uma máquina dessa se deslocar pelo meio do centro da cidade para fazer um conserto de rede, por exemplo, lá no centro da cidade. E aí ela está se deslocando na frente de uma fila de carro e ela para de repente desse jeito aqui. É complicado. Eu considero complicado, tá? Você pode até achar que não tem problema. Aí tudo bem, questão de opinião. Agora, a minha opinião é que isso aqui precisava de uma melhoria desse sistema. Por exemplo, a máquina tem uma controladora, né? Então a controladora ela recebe sinal aí de vários sensores da máquina. Pressão de óleo, temperatura, pressão de transmissão, um monte de coisa, inclusive de deslocamento. A máquina sabe, a controladora sabe se a máquina está se deslocando ou não. Então olha que interessante seria se os caras colocassem nesse sistema aqui, fizessem uma atualização nele, para colocar um acumulador de pressão, para que o freio não atuasse de maneira imediata, caso o motor da máquina parasse. Seria interessante isso aí, né? Vamos determinar, até 5 km por hora a máquina para de imediato. De 5 a 20, por exemplo, vai demorar 20 segundos para parar, para o operador conseguir tirar a máquina do meio da estrada. Acima de 20 km por hora a máquina vai demorar 1 minuto para parar. Seria bem interessante, né? Porque aí o operador, sabendo disso, se acontecesse uma falha no motor da máquina, ele automaticamente ia dirigir a máquina para fora da estrada, para o acostamento, para algum lugar que não fosse atrapalhar, e ficaria perfeito, né? Agora, desse jeito aqui, cara, com essa pancada que ela dá, eu tenho medo, tá? Eu não queria estar em cima de uma máquina dessa a 40 km por hora se o motor parasse. Eu não queria, tá? Então assim, ó, sempre de cinto de segurança, tá? Operador de retro case, sempre usa o cinto de segurança, sempre dê uma distância boa aí dos carros, né? Se você está andando com a máquina na estrada, né, numa avenida, liga sempre o pisca-alerta da máquina, que inclusive não funciona com a chave desligada. Deixa eu ver aqui, ó, com a chave ligada ela funciona, com a chave desligada não. Coisas, né?
A Caterpillar, por exemplo, tudo que é questão de segurança funciona com a chave desligada, tá? O pisca-alerta funciona, a luz de freio funciona com a chave desligada também. Se você pressionar o pedal do freio aqui, ó, mesmo que a chave não esteja ligada na Retro Caterpillar, a luz de freio vai acender. Essa aqui não. Tá? Então se você vai se deslocar com a máquina aí, sempre ande com a pisca-alerta ligado, tá? Para prevenir que os outros carros se aproximem demais atrás, porque se acontecer uma falha, vocês viram o que vai acontecer, né? E aí, a operação da máquina é essa aqui, características da operação dela. Agora eu vou mostrar para vocês, vou levantar ela e vou mostrar para vocês lá embaixo como que faz para desativar esse sistema caso ocorra uma pane na máquina, no motor da máquina. Não consegui resolver a pane do motor da máquina, a máquina está no meio da rua, está trancando todo o trânsito, atrapalhando todo o trânsito aqui, eu preciso tirar essa máquina do meio da rua. O que eu vou fazer? Aí eu vou mostrar lá embaixo para vocês, tá? Vamos lá? Pessoal, olha só, se acontecer da máquina dar um problema mecânico, né, no motor, que apagar o motor, aqui embaixo dessa chapa, ó, é que fica a válvula ali da solenoide do freio de estacionamento. Então você tem que tirar esses parafusinhos aqui, ó. Tem 6 parafusos aqui, uma chave 716 aparentemente. Aí você tira essa chapa. Como eu não tenho a chapa, eu não vou poder mostrar aqui por cima, eu vou mostrar lá por baixo, tá? Vamos lá embaixo da máquina e vou mostrar para vocês como é que é. Pessoal, aqui eu também levantei a máquina aqui, ó, para mostrar para vocês lá embaixo, tá? Senão não teria como mostrar. Aí aqui é um detalhe, ó. A Caterpillar, como eu falei, a Caterpillar não desce a parte da frente da máquina, ela não desce sozinha por causa da disposição dos cilindros, favorece isso. Ela não tem válvula de travamento, mas a disposição do cilindro favorece isso. A case não tem, então a case ela desce. Se tu puxar a alavanca lá do mecanismo aí do comando da pá dianteira, a frente desce. Aí para evitar isso, eu encostei aqui no barranco, ó. Encostei a caçamba aqui no barranco, que aí para essa frente descer, essa caçamba teria que escorregar para frente. Mas como ela não pode escorregar para frente por causa do barranco, ficou seguro para mim, para eu poder mostrar, tá? Assim, eu não tô ensinando vocês a fazer, não recomendo fazer isso aqui. Eu só fiz para poder mostrar para vocês lá embaixo, senão não teria como, tá? Porque se eu fizer um buraco no chão, colocar a máquina em cima, fica até mais perigoso. Então assim eu vou mostrar para vocês. Mas é por minha conta e risco, tá, gente? Eu não tô recomendando pra vocês fazerem isso não, tá? Então aqui, pessoal, eu tô embaixo da Retro agora, tá? Para mostrar para vocês onde que é o freio de estacionamento dela. Essas partes aqui, ó, essa aqui e aquela lá, ó, é o freio de serviço, tá? O freio de serviço, o freio de pedal dela ali fica lá dentro. É hidráulico também. Tem 2 discos de cada lado. Ele é bastante eficiente também, só que ele é menos durável, né? Tem só 2 discos. Na Caterpillar, por exemplo, tem 5. Mas funciona muito bem. Tá? E aqui, ó, onde teria o disco da Caterpillar, aqui não tem nada, aqui só tem a luva do cardan. E onde que fica o freio SAR? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Freio SAR é este componente aqui, ó. Este aqui, ó, fica aqui dentro, tá? Então aqui é como se fosse um pacote, ele é um pacote de disco, né? Acionado por mola, ou seja, quando você desliga o motor, a pressão de óleo sai aqui de dentro e volta para a transmissão. E as molas que ficam pressionadas aqui nessa tampa empurram o disco para lá. E aí o disco freia, tá? Então pode ver, ele aciona no cardan também, só que é do outro lado, né? Em vez de ser no diferencial, é na saída da transmissão aqui. E aqui, ó, solenoides ficam lá em cima, tá? Solenoides ficam lá em cima. Ó, tem uns fios ali, até meio expostos, tá? Então se a tua máquina ficar travada e você não souber o que é, primeira coisa, dá uma olhada nesses fios aí. Pode ser isso aí que tá dando problema na máquina, tá? Então esse aqui é o freio de estacionamento. E aí o que acontece? Esses dias eu assisti um vídeo de um colega aí, que ele tava preocupado, falando que a máquina dele tava travada, não saía do lugar, mas quando ele levantava a máquina, os pneus, ó, ficavam livres, ó. Os pneus ficam livres, tá? Mesmo com a máquina freada. Por que isso acontece? Porque ela trava aqui, ó, é o cardan. Ela não trava as rodas, porque o sistema fica aqui dentro, né? Não é na roda lá. Então pode ver, eu giro uma para um lado, ó. Se eu girar para cá, a outra vai girar para o outro lado, ó. Entendeu? Por quê? Porque aqui dentro tem o diferencial. Aí como o freio não é na roda, é no cardan, se você levantar as 2 rodas da máquina, você consegue girar uma roda para um lado e outra roda para o outro. Agora, se eu tentar girar as 2 para o mesmo lado, eu não vou conseguir, tá? Então, tudo isso por causa do diferencial que tem aqui. Mas o cardan, mesmo eu girando a roda aqui, o cardan vai continuar travado, tá?
E aqui, pessoal, uma das coisas que eu considero mais estranhas nessa máquina, tá? Os caras quiseram fazer uma coisa simples, acabaram complicando demais, tá? Então, por exemplo, se, digamos, aquele exemplo que eu dei, o motor parou, você não conseguiu consertar o motor, vai ter que tirar a máquina no meio da rua. O que você tem que fazer para destravar a máquina? Você tem duas coisas a ser feita. Ou aquela válvula lá de trás, ó, essa aqui, ó, tá vendo a graxeira, ó? Tem uma graxeira lá. Esse solenoide aí, você tem que soltar dois parafusos dele e girar ele 90 graus para cá. Ou seja, pegar ele e girar assim, ó, 90 graus. E aí, vai alinhar o furo da graxeira com um sistema aqui, ó, para você tirar, pra você bombear a graxa. Você tem que colocar 65 bombadas de graxa aqui dentro para poder pressionar os discos novamente, né? Aliás, aliviar os discos e soltar a máquina, tá? Você tem que fazer isso. Então você gira aquela peça por cima, né? Por baixo não dá para fazer, você tem que tirar aquela tampa lá de cima, girar aquela peça 90 graus, bombear 65 bombadas de graxa e aí vai soltar o freio. Então quando você estiver fazendo isso, você tem que lembrar de antes calçar a máquina, tá, gente? Tem que calçar antes de tentar fazer isso, porque senão a máquina vai começar a se deslocar sozinha, vai ficar perigoso. Então, ou você faz isso, ou então você tira os dois cardãs, tá? Eles recomendam tirar aqui, ó, e ali, tira a cruzeta, tira esse cardão fora, aí aqui na frente também, né? Se a máquina for 4x4, você vai ter que tirar o cardão dianteiro também. Aí você tira a cruzeta ali, ó, e aqui, deixa a máquina sem cardão, sem os dois cardãs, e aí você consegue puxar a máquina para o local do conserto. Então você tem essas duas opções, ou tira o cardão, ou tira, ou lá por cima, vira aquele solenoide e bombeia a graxa, 65 bombadas, tá? Então assim, olha o trabalho que o operador vai ter só para liberar a máquina, para poder levar ela para um local mais seguro, né? Tirar no meio da rua ou levar para o local do conserto, cara. Olha o trabalhão. Sendo que na máquina que tem o freio mecânico, é só você soltar o freio, né? E puxar a máquina para frente. Entendeu? Engata um caminhão na frente ali, puxa ela, tira do meio da estrada, leva para um local mais seguro. Então, assim, na minha singela opinião, os caras quiseram facilitar e acabaram complicando muito, tá, gente? Então, assim, toda vez que você for ou tirar o cardan da máquina para poder rebocar ela, ou fazer aquela operação da graxa lá no solenoide, você precisa lembrar de calçar a máquina primeiro, tá? Calça, se ela tiver numa descida, né? Calça ela, põe umas madeiras fortes na frente dos pneus e daí depois você faz a operação. Porque se você não lembrar disso, a hora que você desconectar os cardãs ou começar a bombear a graxa lá no sistema SAR, a máquina vai se deslocar sozinha, pode agravar o acidente, né? Pode provocar um novo acidente aí. Tá bom, gente? Então é isso aí.